Meu nome é Júlia, eu sou Relações Públicas formada pela PUC, formei em 2003. Atualmente eu sou chefe da unidade de comunicação interna e eventos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública que gerencia 41 hospitais universitários e tem cerca de 50 mil colaboradores. Já atuei como chefe da comunicação social da Força Aérea Brasileira, aqui em Belo Horizonte, durante 9 anos, onde fiz um trabalho intenso na área de comunicação pública. Então são ações que a gente desenvolvia para estreitar o relacionamento com a comunidade. Um evento que eu destaco é o Domingo Aéreo, que é um evento muito conhecido, que é realizado nacionalmente, em que uma vez por ano o quartel abria as portas para a população conhecer e ver de perto aquelas aeronaves. Era um momento que despertava paixões, despertava a vontade de ser, da Força Aérea Brasileira, um evento que a gente reunia 50 mil pessoas. Antes de ocupar esse cargo na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, eu fui Relações Públicas do Hospital das Clínicas, da UFMG, que é vinculada à EBSER, durante 7 anos. E lá a gente desenvolve muitas ações de comunicação nas redes sociais, por meio da imprensa também, de você oferecer fontes oficiais, especialistas para falar sobre temas de saúde e realização de eventos de promoção da saúde, enfim, diversas atividades, sempre com esse foco de promover a transparência das atividades que são realizadas pela instituição, com foco no interesse público. Uma coisa que, falando sobre o que é comunicação pública e o que não é comunicação pública. Comunicação pública, ela sempre deve estar ligada ao interesse público, ao interesse da população. E toda ação que você vai executar, você precisa pensar para quem, por quê, quando e qual que é o ganho de informação ou o que você espera daquela população. É mudança de comportamento, é uma sensibilização sobre uma causa, que seja sobre acidentes no trânsito, que seja sobre hepatites virais, trazendo para a saúde, Isso é comunicação pública. O que não é comunicação pública? Eu gosto muito da frase do Jorge Duarte, quando ele fala que a comunicação, ela é o meio, ela não pode ser o fim em si mesmo. Então, quando a gente faz uma ação, você precisa ter um objetivo maior, um objetivo da instituição com relação a esse cidadão, e não apenas comunicar. Outra coisa que a comunicação pública não é. Ela não é uma via para promoção pessoal. Então, o tempo todo que a gente faz comunicação pública, a gente tem que se policiar e perceber se a gente está com aquela ação fazendo a promoção de alguma pessoa, porque não é esse fim. A comunicação pública, ela precisa ser impessoal. Então, essa tecla a gente bate o tempo todo. Toda vez que você faz uma ação, você pensa, eu estou dando visibilidade para a instituição ou para essa pessoa. E o Relações Públicas, ele tem um papel fundamental na comunicação pública, porque ele é o profissional que vai mediar os interesses entre a instituição e o seu público, com foco sempre na promoção da cidadania e do interesse público. Então, é o Relações Públicas que trabalha pelo equilíbrio dessas relações, que trabalha pelo estabelecimento de relações de confiança. Então, a instituição, ela precisa criar esse relacionamento, esse equilíbrio com o cidadão. Como desafio, que eu vejo também na comunicação pública, a maioria das estruturas, elas são bem enxutas, então são poucos profissionais. A nossa estrutura de trabalho, ela é bem diferente do que a gente encontra no mercado privado e o desafio é imenso. Eu acho que, a gente acaba ficando por essa estrutura, e pela falta de recursos, a gente acaba ficando muito na questão de informar, de engajar, de sensibilizar. Mas eu acredito que a evolução da comunicação pública, ela é para um caminho mais dialógico. Então a gente precisa promover o diálogo real entre a instituição pública e a sociedade. Bom, durante a pandemia da Covid-19, eu estava atuando como Relações Públicas e foi o momento mais desafiador que eu vivi em toda a minha profissão. Então, a gente estava vivendo uma pandemia mundial, a gente também estava na crise com medo e a gente precisava engajar e fazer com que aqueles colaboradores do Hospital das Clínicas, que estava à frente, cerca de 5 mil profissionais, que eles ficassem motivados e que eles não desistissem da missão, da promoção da saúde, cuidar daqueles pacientes durante uma pandemia. Então, a gente desenvolveu diversas ações, tanto para diminuir também a questão das fake news nas redes sociais. Então, a gente contribuiu com informações
sobre a segurança da vacina, ao mesmo tempo que a gente sabia que as pessoas não estavam procurando médicos porque estavam dentro de casa. A gente criou um quadro que foi Saúde na Pandemia, onde a gente trazia especialistas do Hospital das Clínicas para falar sobre diversas doenças uma vez na semana para a população que estava em casa e não estava se dirigindo aos consultórios. Então foi um trabalho muito intenso, muito importante que a gente teve na pandemia, que foi fundamental, que a gente viu a força da comunicação e das relações públicas na saúde.